Olá, professor Tiago, professor de ciências, e hoje nós iremos falar sobre propagação de calor. O que vem a ser essa propagação? Mas antes de entrar no tema, propriamente dito, nós temos que relembrar os conceitos de calor e temperatura. Calor nada mais é que a energia em movimento. Seria energia térmica transferida entre dois corpos ou dois sistemas. E para haver essa transferência de energia, deve haver uma diferença de temperatura entre eles. Então, deve ter um corpo com a temperatura maior do que o outro para que haja essa transferência, haja essa transferência de energia, haja esse movimento. E a temperatura é uma grandeza escalar que vai medir, que vai verificar o grau de agitação das partículas de um corpo ou do sistema. Tá? Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Tá? Aqui comparando esses dois sistemas, o primeiro sistema há pouco grau de agitação das partículas. À medida que a temperatura aumenta, vocês podem observar aqui, a agitação das moléculas aumentou. Então, esse corpo tem uma temperatura maior, ou esse sistema, perdão, tem uma temperatura maior do que desse sistema. Então, calor e temperatura não são sinônimos, certo? Então, há três formas de propagação de calor, de transferência de calor. Uma é a condução, também nós temos a convecção e a irradiação térmica ou radiação. A condução, ela vai acontecer pela proximidade ou contato entre corpos ou sistemas, onde um é mais quente que o outro. Tá? Então, se um é mais quente que o outro, então um corpo tem a maior agitação das partículas, enquanto o outro tem uma baixa agitação. Certo? No nosso dia a dia, a gente tem alguns exemplos, como passar roupa ou até a chapinha que é utilizada. No caso para passar roupa, a energia elétrica, quando você liga o ferro ou a chapinha, os dois, na tomada, a energia elétrica que vem pelo cabo vai agitar as partículas do ferro de passar ou da chapinha, né? Então, essas partículas agitadas do ferro, ela vai aumentar a temperatura devido ao aumento da agitação, e essa temperatura vai ser passada, ou vai passar, para a roupa ou para o cabelo. Esse aumento da temperatura, vamos dizer, vai alisar a roupa, aqui no caso, alisar o cabelo. Tá? Então, vai haver a transferência de energia do ferro, de energia da chapinha, para a roupa ou para o cabelo. Outra forma que a gente observa esse processo de condução de temperatura no nosso dia a dia é durante o banho. Tá? Quando você liga o chuveiro, o que acontece? A energia que passa pelo chuveiro para esquentar a água, ela tem que esquentar uma resistência. Quando você abre o chuveiro, abre no sentido de desmontar o chuveiro, você observa que ele possui uma resistência. Tá? Uma resistência, um conjunto de molas, uma mola, e essa mola ela é aquecida pela energia elétrica. Tá? Então, a energia elétrica vai aquecer essa mola, vai aquecer as partículas, vai aumentar a temperatura, e esse aquecimento da mola, da resistência, vai transferir esse calor para a água. Então, primeira coisa, energia aquece a resistência, aumenta a temperatura da resistência, e quanto a água passar por essa resistência, pelo sistema, a água vai esquentar. Quando você muda a chavinha lá no chuveiro, lá no alto, para verão ou inverno, o que vai acontecer? Você vai aumentar ou diminuir o comprimento dessa resistência. Tá? Então, quando você quer o inverno, você diminui o tamanho da resistência. Diminuindo o tamanho da resistência, ela vai aquecer mais rápido. A energia que você utilizaria para aquecer toda a resistência, você transfere para um comprimento menor. Certo? Então, a condução de processo de temperatura. Além disso, a água esquentando, quando ela cai no seu corpo, você sente água quente. E também vai haver uma transferência, uma propagação de calor por condução.
Tá? Então a água quente cai no seu corpo e a temperatura da água vai se propagar para você por condução. Ok? E um outro processo, forma de observar o processo ou a propagação por condução no nosso dia a dia é através do cozimento. Tá? Quando você coloca a panela no fogão, sob a chama vai esquentar a panela. Uma chapa, alguma coisa, algum metal, ou vidro até, né? Tem aquelas panelas de vidro resistente. Então a chama, em contato com o recipiente, com a panela, vai aquecer a panela. Tá? Esse aquecimento da panela vai transferir, a panela vai aumentar de temperatura, né? Vai aumentar a quantidade de energia, vai aumentar a agitação das moléculas. Quando você coloca o alimento, vai haver transferência dessa energia da panela para o alimento. Então, aqui, transferência de energia da chama para a panela e da panela para o alimento para fazer o seu cozimento. Ok? O outro processo de propagação é a convecção. A convecção, a propagação de calor acontece em gases, né, e líquidos. Vai acontecer, não entre gases, tem que ser gases e líquidos, mas em gases. Então, a propagação em gases e também propagação em líquidos. Por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado, geralmente, a gente coloca ele no alto. Por quê? O ar mais frio, ele tende a descer. E o ar mais quente tende a subir. Então, quando você coloca o ar-condicionado na altura, o ar frio vai descer e quando ele desce, ele vai empurrar o ar mais quente para cima. Tá? Isso vai se tornar um ciclo. Então, o ar frio desce, o ar quente sobe. O ar frio desce, o ar quente sobe. Isso é chamado de corrente de convecção. Tá? Não há contato, para você ver, não há contato. Vamos assim dizer, é uma convecção. Então, o ar frio desce, o ar quente sobe, até que seja obtida uma temperatura uniforme. Tá? Então, há propagação de calor em um gás, né, o ar atmosférico. O mesmo sistema, a mesma ideia a gente observa na geladeira. As geladeiras antigas, o freezer, era colocado em cima, quando não separa o freezer do restante da geladeira, o congelador. Por quê? Porque o congelador, a temperatura do congelador, ela é mais baixa. Tá? Então, se ela é mais baixa, a tendência do ar é descer, o ar mais frio desce, o ar mais quente sobe. Tá? Se colocasse o freezer na parte de baixo, não houvesse separação entre o congelador e o restante da geladeira, o ar frio ficaria aqui, embaixo. Vai uniformizar a temperatura? Vai, mas vai demorar muito mais, vai gastar muito mais energia. Por isso, os freezers, os congeladores eram colocados em cima. Hoje em dia, a geladeira que há separação, né, entre o congelador e o restante da geladeira, e não há problema ser colocado em cima ou embaixo. E outro exemplo de convecção no nosso dia a dia é o aquecimento de algum líquido na panela. Aquecer a água, esquentar a água na panela. Tá? O aquecimento da água o aquecimento da panela acontece por condução. Se houvesse um alimento sólido aqui, também haveria transferência de energia por condução. Mas como é líquido, essa transferência do líquido não vai acontecer por condução. Então vamos lá. A chama aquece a panela, condução. E a panela vai aquecer a água, no caso aqui começa o aquecimento por condução. Só que essa energia ela vai ser transmitida para a parte de baixo. Então, à medida que vai aquecendo a parte de baixo, a água aqui embaixo, ela vai subindo e a parte de cima vai descendo. Então, a água quente sobe e a água fria desce. A água quente sobe, a água fria desce, até que haja uma uniformidade de temperatura. Tá? Então, aquecimento da chama por condução, aquece a panela vai começar a aquecer a água por condução, só que o aquecimento no restante da água acontece por convecção. Tá? Então, aqueceu
parte inferior, né, essa porção de água que está em contato com a panela. Então vai haver essa porção vai subir e a porção de cima, a porção superior que está mais fria, desce. Semelhante ao sistema do ar-condicionado. E como eu havia falado, o outro meio de propagação é por radiação térmica ou radiação. No caso da radiação, não precisa de meio para que ocorra. Seria a transferência de calor do Sol, por exemplo. O calor do Sol chega até nós, até a Terra, por radiação. Não há contato no espaço para que o calor seja transmitido. Então, não precisa de um meio para ocorrer. E é o mesmo que acontece, que a gente vê em lareiras, churrasqueira, no forno, o forno de fogão mesmo, e também no forno micro-ondas. Quando você aquece uma lareira, coloca a lareira para funcionar, isso acontece mais em regiões mais frias, cidades mais frias, a gente não precisa estar em contato com a chama para aquecer. A gente pode estar a uma certa distância que o calor da chama vai ser transmitido ou vai ser transferido, para nós, no caso aqui o gatinho. Ele não está em contato. Por radiação, esse calor é transferido. No churrasco, na churrasqueira, a mesma coisa. Você coloca o carvão dentro da churrasqueira, aquece, e o churrasco, a carne, ela não entra em contato com o fogo e não entra em contato com o carvão. Ele vai aquecer, ele vai cozinhar, vamos assim dizer, assar, por radiação. O calor vai ser transferido por radiação. Mesma coisa no forno. Você liga o forno, o fogo está embaixo. Ele não entra em contato com o que está colocado no forno. Mas tem aquele suporte. Mas se você não colocasse o suporte, ia aquecer a mesma coisa. O fogo vai transferir o calor para dentro do forno por radiação. Não vai haver contato, não tem um meio. E no micro-ondas, a mesma coisa. O micro-ondas emite ondas eletromagnéticas que vai aquecer o que estiver lá dentro. Certo? Então não tem contato. O recipiente, mesma coisa. Se você colocasse o recipiente, o que você fosse aquecer suspenso, ele iria aquecer da mesma forma, porque não precisa de um meio, não precisa de estar em contato com a chama ou com outro objeto mais quente. Ok? É isso, então, bons estudos, espero que tenham entendido, que você não sabe, mas ama este homem, Willis Corner foi o criador do ar-condicionado. Hoje em dia quase ninguém vive sem um ar-condicionado. Ar-condicionado é vida. Então, bons estudos, espero que tenham entendido. Mais uma vez, um abraço e até a próxima.